Olá, boas-vindas a mais uma aula e agora vamos falar sobre posição. Na nossa aula de introdução à flauta doce, eu já falei bastante sobre isso, mas agora a gente vai seguir o nosso método, o método que a gente está estudando, que é o Mascarenhas, tá? Para não restar nenhuma dúvida, tá bom? Sobre tudo que a gente precisa saber agora no começo para tocar bem. Então, eu estou bem pertinho aqui da câmera para vocês verem a posição da boca, dos lábios, né? O importante é, naturalmente, posicionar a flauta na boca, assim, parado. Eu só, na minha boca fechada mesmo, eu só encaixei, né? E na hora de articular, isso é importante falar, a gente não pode ver isso aqui mexer, não. Tipo, ou mexer a mandíbula, Não, a boca tem que ficar parada. E nisso, muita gente aperta os lábios e não pode. Apertar assim, ó. Hum, hum. Não pode fazer isso, ó. Tá? Deixa eu compartilhar a minha tela para que a gente acompanhe o que o Mário Mascarenhas está falando no método dele, tá bom? Vamos lá, vocês abram na página aonde tem posição e vamos acompanhar aqui, não é? O que ele diz? Ele diz que a posição certa é a posição com o rosto olhando para frente, né? Nada de colocar muito assim e também nada de colocar assim. Você vê, se a gente põe o nosso rosto, a posição do pescoço muito para cima, né? A gente vai tensionar os nossos braços, né? Não vai ficar bom. Se a gente põe muito para baixo, fica difícil de segurar a flauta e o dedo sai da posição, né? Então, o ideal é apoiar a flauta, tá? De forma que ela fique bem apoiada com os polegares, né? Deixa eu parar de compartilhar a tela para a tela ficar bem cheia, para vocês poderem me ver, né? Então, ó, esse dedo aqui da mão direita, né, que usa-se ele para apoiar mais a flauta e para deixar esses 4 dedos bem relaxados, né, para a gente tocar, a gente tem como referência esses 2 furos aqui, olha. O dedo vai ficar posicionado mais ou menos entre esses 2 furos, tá bom? E aqui, com a polpa do dedo, igual Mascarenhas fala mesmo, tá? A gente vai posicionar. Nada de ficar assim, tá bom? Isso vai tirar a agilidade de vocês, tá? Lembrando aqui, ó, parece um C, né? E esse dedo aqui, o polegar, isso eu falei, é muito importante. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, essa parte daqui, deixa eu pôr minha foto aqui. Essa parte daqui do dedo é que tem que tapar o furo. Nesse caso, eu vou discordar do Mascarenhas, que fala para colocar com a polpa. No caso do polegar, não, a gente vai tapar com essa região lateral, tá? Porque, deixa eu ver se dá para ver, aqui, ó, olha a posição do meu dedo, vou colocar aqui, ó, meus dedos até quase saem para fora da flauta, ó.
Aqui, ó, tá vendo? Tá? Olha a posição do meu dedo. Ele não fica assim, nem assim. Eu não tapo o polegar com a polpa. Eu tapo com o lado, um pouco com a lateral, sem pegar a unha. Por quê? Por conta da técnica, que mais para frente a gente vai aprender nas notas agudas, tá? Esse dedo aqui é um dedo muito importante para agilidade, para fazer notas agudas bem limpinhas, tá? Então, eu já ensino logo para que vocês prestem bem atenção no polegar, tá? Olha só, eu coloquei os 3 dedos aqui, tá vendo? Com a polpa dos dedos. E aqui, olha como é que tá a posição do meu dedo. Deixa eu vir para cá. Olha como é que tá a posição do meu dedo. Eu não vou mexer a posição dele, eu só vou encaixar, ele já vai ficar certinho na lateral. Não tentem ajustar para o meio do dedo, isso não vai funcionar. Se for para o meio do dedo, olha como é que fica a posição, a abertura, né? Essa abertura aqui, ó. Esse formato. Se eu fizer assim, ó, tá vendo? Isso é que é importante de vocês prestarem atenção. Então, deixa eu voltar aqui, porque caiu um pouco, né? Então, se eu peço desculpas, tá? Então, o que eu estava falando é nessa abertura aqui. Eita, caiu de novo. Então, o que eu estava falando é nessa abertura aqui, ó, dos dedos, para vocês prestarem atenção nesse movimento, tá? Então, vamos um pouquinho mais adiante, para a gente encerrar. Essa é uma aula um pouco mais curta, né? Porque a gente só vai falar dessa região. A questão da postura no pescoço, a gente já viu, né? A questão da postura em relação à respiração, a gente vai falar numa outra aula. Então, vamos só confirmar lá no nosso método, tá? Se é isso mesmo, tá? Então, aqui a gente está seguindo o que o Mário Mascarenhas recomenda, com exceção do polegar, tá certo? Olha, aqui os ombros, eles não estão paralelos ao tronco, eles estão um pouquinho à frente do tronco, tá? Aqui a gente vai ver na próxima aula. Então, por hoje é só. Nós encerramos a nossa aula de embocadura, postura e posição dos dedos, né? Lembrando que no método do Mário Mascarenhas, ele fala que o nome da flauta doce em francês, deixa eu ver se é nessa aula que ele fala. Não, então, deixa eu ver se é isso. Não, ela é na aula de nomenclatura mesmo, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, vai lá na aula de nomenclatura logo para saber como que é o nome da flauta doce em outros idiomas, que é importante, né? Geralmente as partituras estão em outros idiomas e a gente precisa de saber, tá? Por hoje é só, peço desculpas pela minha internet que caiu bem no meio da gravação, tá? Mas eu espero que essa aula tenha tirado alguma dúvida, se por um acaso vocês tenham tido alguma depois da aula de introdução à flauta doce. Mas, se quiserem falar comigo a respeito, para que eu cheque a posição dos lábios, como é que vocês estão tocando nesse início, não deixem de participar das masterclasses. É super importante, tá bom? Eu poder ver vocês, mas claro, quando vocês ficarem à vontade para isso, tá bom? Tudo de bom, eu espero vocês na próxima aula. Até lá!